Olá, eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo ao Não Apenas Histórias e no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouquinho da minha estante para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho do que é a minha estante. Aqui eu tenho essa escrivaninha e junto dela ficam as prateleiras onde eu guardo os meus livros. Então essa é a visão panorâmica dela. Eu vou começar mostrando essa parte da escrivaninha e depois eu vou mostrar os livros. Bem, como vocês viram daquele lado ali, eu tenho um moinho de vento. E eu tenho um moinho de vento porque eu gosto muito do livro Don Quixote de La Mancha. E vocês sabem que o moinho de vento é a metáfora mais conhecida do livro, né? Todo mundo, ou pelo menos a maior parte do mundo já ouviu falar, mesmo que não tenha lido, que não conheça a obra, sobre um cavaleiro que ataca um moinho de vento achando que esse moinho é um gigante. Então, por eu gostar muito do Don Quixote, eu ganhei esse moinho de vento de presente. Bem, essa escrivaninha está extremamente bem organizada, isso nem sempre acontece, que às vezes ela está uma zona, mas eu aproveitei que eu organizei ela para fazer o vídeo para mostrar de uma maneira bonitinha para vocês, né? Normalmente esse livro da faculdade fica aqui, que é o Aprendendo Latim, ele fica junto com o caderno que eu utilizo para fazer as atividades. E aqui tem o estojinho que eu uso na faculdade. Então, normalmente sempre fica muito próximo de mim e junto da escrivaninha. Agora eu vou mostrar para vocês os livros que tem aqui. Aqui tem essa edição dos Miseráveis. Eu já comecei a ler esse livro, mas eu não terminei. Eu quero ver se eu faço um projeto de leitura nesse ano, mas provavelmente no final do ano, porque é o único momento que eu tenho tempo para me debruçar sobre um livro como Os Miseráveis, que é um livro com uma grande quantidade de páginas, então é um livro grande e é um livro muito importante também, que eu tenho muita curiosidade de terminar a leitura. Essa é a ediçãozinha da Kozak Naif, uma ediçãozinha de bolso, porém isso nunca caberá no bolso de uma pessoa. Aqui eu tenho o Caminho Poético de Santiago, uma lírica galego-portuguesa. Essa é uma das formas mais antigas de expressão que se tem relatos na língua portuguesa, então por isso que esse livro é importante e eu tenho interesse. Eu tenho junto aqui a Santa Joana dos Matadouros, do Bertolt Brecht, na edição da Prosa do Mundo Antiga, da finada Kozak Naif. O Bertolt Brecht é um dos maiores dramaturgos da história da humanidade e o maior dramaturgo do século XX, na minha opinião, apesar de não conhecer muito sobre dramaturgia. E o livro até hoje é muito interessante, infelizmente, né? Ele faz críticas à época e essas críticas continuam sendo importantes. Aqui eu tenho Satyricon, do Petrônio, também é um livro muito importante da literatura mundial, porque é um livro que foi escrito durante a Grécia Antiga. O Petrônio foi um ótimo escritor, ele soube mesclar o latim antigo com uma linguagem popular, então o livro é muito interessante e também deve ser muito engraçado, já que é a história de três homossexuais que estão se divertindo durante a derrocada do Império Romano. Aqui tem o Vermelho e o Negro, do Stendhal. Esse é um livro clássico da literatura francesa que eu também tenho muito interesse em ler e está aqui para uma futura leitura. Aqui tem o Exército de Cavalaria, do Isaac Babel. Essa edição é muito bonitinha. Eu já li esse livro, esse é um livro de contos, muito bacana. Logo logo eu quero trazer um vídeo para o canal sobre ele. Aqui eu tenho uma leitura em andamento, que é o Porque Cantam os Kizedje, do Anthony Seeger. Inclusive até caiu o marcador ali dentro. Essa é uma antropologia musical sobre uma tribo do Alto Xingu, a tribo Kizedje. E eu gostei muito assim do livro, ele me interessou durante as férias e eu comecei a fazer a leitura e eu quero terminar agora nesse ano. Logo que eu terminar eu venho comentar com vocês sobre. Aqui eu tenho os 4 livros do Walter Ugumãe, vou pegar um pouquinho difícil de pegar. Bom, A Máquina de Fazer Espanhóis, A Desumanização, O Apocalipse dos Trabalhadores e O Filho de Mil Homens, né? Essa edição é da Kozak Naif. Infelizmente eu não poderei completar essa edição porque o Walter Ugumãe, agora quem tem os direitos do Walter Ugumãe é a Editora Globo, e a edição da Editora Globo é completamente diferente dessa, mas é muito bonita também, é um pouco mais moderna, é diferenciada. Aqui também tem o Assim na Terra, do Luiz Sérgio Metz, que é um livro muito bonito graficamente, e parece ser um livro muito importante da literatura brasileira, em especial um livro que é ambientado no sul do país, e parece que o Luiz Sérgio Metz tem uma prosa inconfundível, ele tem um cuidado, um esmero com a linguagem, e isso me interessa muito, mas eu ainda não tive vontade de ler o livro, mas eu sei que, ou pelo menos eu espero que algum dia eu terei. E o último livro que eu tenho aqui é As Lanças do Crepúsculo.
É um livro de etnografia, assim como o Porque Cantam os Kizedi, que também entra um pouco de etnografia. Mas esse daqui é sobre uma tribo da Alta Amazônia, uma tribo Jivara, uma tribo isolada. E eu tenho interesse sempre tive interesse em etnografia, mas isso foi despertado um pouco mais durante o primeiro ano de graduação, porque a linguagem e a linguística em si pode ajudar muito nas investigações dos etnógrafos, porque conhecer tribos que não possuem sistema de escrita ou que só possuem a fala faz parte da investigação de um linguista, e isso me deixou bem curioso para conhecer alguns relatos. Além, é claro, de ser um livro que sempre me chamou a atenção. Bem, e esses são os livros que eu tenho aqui. Agora eu vou mostrar para vocês os livros que estão na estante. Mas antes eu vou mostrar para vocês que eu tenho 2 porta-retratos aqui. Um com o pessoal do Culto Booktuber, quando a gente foi para a Bienal do Livro de São Paulo. E outro com o grupo que eu mais tinha afinidade no ensino médio. Então essa é uma foto da minha formatura. Eu tenho aqui em cima a coleção História da Literatura Ocidental, escrita pelo Otto Maria Carpo. Eu comprei ela no ano passado e são livros maravilhosos. Eu já li algumas partes deles para apresentações e para trabalhos da faculdade. O único ponto negativo, e é por isso que eu não vou mexer para mostrar a capa dos livros, é que esse box ele é menor do que os livros, então eles ficam muito apertadinhos ali dentro e é difícil de tirar. Então quando for feita uma nova edição, eu espero que a editora olhe para esse detalhe, que é bem desconfortável, porque provavelmente depois que eu ler todos esses livros eles não caberão nunca mais dentro desse box. Esse é o primeiro nicho da estante. Eu tenho aqui um Don Quixote e um Sancho Panza. Vocês já veem o nível da doideira da pessoa, né? Tem tudo de Don Quixote nessa vida. Eu ganhei eles dois da minha melhor amiga. Eu ganhei esse em 2017 e esse eu ganhei no ano passado de presente de aniversário. Eles são muito bonitinhos, eu deixo eles juntinhos aqui porque eu acho que eles combinam com a estante. E junto aqui eu tenho uma ediçãozinha em miniatura do Don Quixote, que eu comprei na Bienal do Livro 2016. E é uma edição com o texto integral, o texto é minúsculo, então provavelmente não tem como ler isso daqui não, a menos que você tenha muita paciência, sei lá, muita falta do que fazer também para se estressar lendo um livro desse tamanho. Mas é uma boa recordação, assim, eu gostei e eu acabei comprando. Ele também tem ilustrações lindíssimas aqui dentro. Bem, o primeiro livro que eu tenho aqui é O Perfura Neve, que foi publicado pela editora Aleph. Essa é uma HQ muito bonita, que eu quero ler nesse ano, porque eu sei que tem um filme, mas eu tenho muito interesse em ler HQ. O projeto gráfico é muito bonito, muito chamativo, então eu quero ver se eu leio nesse ano. Junto dele eu tenho o Conto de Escola, que é um conto do Machado de Assis, ilustrado. Ele foi publicado pela Kozak Naif porque eles lançaram a coleção Dedinho de Prova. Dedinho de Prova não, Dedinho de Prosa, que é uma coleção para as crianças se familiarizarem um pouquinho mais com a literatura brasileira. Aqui tem Cartas Extraordinárias, é uma correspondência de pessoas notáveis. Eu acho isso bem bacana, porque mostra que mesmo sendo pessoas notáveis, sendo pessoas famosas que têm suas cartas reproduzidas aqui, as pessoas todas são iguais, assim. A fama é algo que modifica muito a nossa visão das pessoas e acaba deixando a nossa visão limitada, né, endeusando pessoas que são simplesmente seres humanos. Aqui tem Manuscritos Notáveis, é uma edição publicada pela Companhia das Letras de 12 manuscritos medievais que vão falar sobre as personalidades das épocas desses manuscritos. A edição é linda, que ela é toda ilustrada, ela tem as reproduções dos manuscritos aqui, que eu fiquei bem interessado em ler, mas eu não estou numa vibe para ler livro medieval por hora, né? Aqui tem Atlas de Nuvens, do David Mitchell, é uma edição muito bonita da Companhia das Letras, que eu quero ler no finalzinho desse ano. Eu já li um livro do David Mitchell, eu adorei, e eu acho que Atlas de Nuvens é a obra mais conhecida dele. Aqui tem A Educação pela Pedra, do João Cabral de Melo Neto, é um livro de poesia, que eu tenho interesse em ler também. Tem aqui 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que pelo que eu vi esses dias vai sair uma série. Tomara que seja tão boa quanto foi Dois Irmãos, que reproduziu muito bem o livro. Aqui tem A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Esse livro recebeu uma nova edição no ano
retrasado pela Bertrand Brasil, que é um selo do grupo editorial Record. Aqui eu tenho o Diário de Anne Frank, que é também uma edição do grupo editorial Record. E esse livro ele tem a capinha estofada e tenta reproduzir o tecido original do diário de Anne Frank. Eu tenho aqui Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro completou o ano passado 200 anos da sua publicação. A Mary Shelley é uma escritora reconhecida mundialmente por causa de Frankenstein. E o marido da Mary Shelley, esqueci o nome dele, enfim, ele também foi um poeta importante da literatura inglesa. Aqui tem Todo o Amor, do Vinícius de Moraes. Essa edição é muito bonita, feita pela Companhia das Letras, e é bacana que essas seleções de textos do Vinícius de Moraes compara, por exemplo, textos do início da sua produção literária com o da sua maturidade literária. Então tem contrapontos bem interessantes dentro do livro, para uma análise mais profunda. Aqui tem o clássico Don Quixote de La Mancha, que é meu livro favorito da vida. Eu reli ele ano passado para uma disciplina da faculdade e continuei completamente apaixonado. Eu acabei empurrando o último livro lá para trás, mas é Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, publicado pela Cosac Naif, numa edição pequenininha igual dos Miseráveis e numa tradução do Machado de Assis, se não estou eu enganado. Esse foi o primeiro nicho que eu vou mostrar para vocês, agora vamos para o de baixo. Nesse segundo nicho eu tenho só livros da Cosac Naif. Então o primeiro deles é o box de Guerra e Paz, escrito pelo Tolstói. Eu adoro essa ediçãozinha, eu acho esse livro muito bonito. Obviamente ele é outro livro de bolso que nunca será possível de ser colocado em um bolso. Aqui tem David Copperfield, do Charles Dickens, que também é uma obra maravilhosa. Eu já comecei a ler, fiz até projeto no canal, fiz a figa toda, mas não consegui terminar. Então talvez algum dia isso retorne. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aqui tem Pais e Filhos, do Turgenev. É um romance russo, muito importante, muito conhecido. Eu tenho 2 livros do William Faulkner, o Prêmio Nobel de Literatura. Então tenho Som e a Fúria e Luz em Agosto. Eu não li nenhum dos 2, mas eu tenho muito interesse em começar a ler Luz em Agosto, quando eu estudar um pouquinho mais sobre o Faulkner na faculdade. Aqui tem Odisseia, do Homero, na edição de luxo da Cosac. Eu lembro que eu paguei muito barato nessa edição e, ela é lindíssima. A Ubu lançou a edição de Homero e Odisseia, uma edição nova também muito bonita, mas eu acho que não supera a da Cosac. Aqui tem a biografia do Michelangelo, escrito pelo Martin Gayford. É um livro lindíssimo, assim, é um espetáculo de livro. Foi editado pelo Charles Kozak e tal, teve uma revisão dele muito bacana. Aqui tem Moby Dick, do Herman Melville. Eu quero muito ler esse livro também, porque ele é um marco da literatura inglesa. E essa edição da Cosac também é muito bonita. Ela tem alguns textos de apoio que ajudam e enriquecem muito a leitura. E aqui tem Novelas Exemplares, do Miguel de Cervantes, uma obra do Miguel de Cervantes não muito conhecida, mas muito importante na publicação bibliográfica dele, que foi escrita no período em que o volume 1 do Don Quixote havia sido lançado e o segundo volume estava sendo escrito. Novelas Exemplares é uma obra muito também importante porque revela as características textuais do Cervantes e corrobora com muitas teses lançadas em Don Quixote. Esse é o terceiro nicho. Aqui tem esse quadrinho que eu acho ele muito bonitinho, é para escrever com giz, mas eu não tenho talento para isso, então eu nunca escrevi, mas talvez algum dia eu ainda faça isso. Nesse nicho aqui eu tenho esses livros na frente e eu tenho alguns livros lá atrás também. Eu vou primeiro mostrar os que estão aqui e depois os que estão lá atrás, porque não couberam todos na estante. Esses primeiros que eu tenho aqui em cima é a trilogia do Adeus, do João Manzanello Carrascosa. Eu já li Caderno de um Ausente, antes desses livros serem publicados pela Alfaguara, e depois eu pedi para a Companhia das Letras a trilogia inteira. Eu quero reler o Caderno de um Ausente e ler os outros 2, porque eu tenho muito interesse nas obras do João Manzanello Carrascosa. Eu acho que ele é um dos grandes escritores contemporâneos que nós temos hoje. Aqui tem uma obra completa do Raduan Nassar, publicado pela Companhia das Letras. O Raduan Nassar ainda está vivo, mas ele já encerrou sua carreira. Eu só li Um Copo de Cólera, eu quero ler Lavoura Arcaica, que dizem ser
uma das obras, é a obra mais importante dele, apesar de Um Copo de Cólera também ser muito bom. Aqui eu tenho algumas edições de bolso da Companhia de Bolso, então tem Dois Irmãos, do Milton Ratum. Eu tenho também Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, que é um livro que eu tenho muito interesse em ler, mas eu sei que eu preciso estudar primeiro sobre ele. Tem aqui também Capitães da Areia, do Jorge Amado, que é um dos meus livros favoritos, assim, da vida. E eu quero ler mais coisas do Jorge Amado, né, no futuro. Eu tenho aqui também As Bruxas de Eastwick, que eu também tenho interesse por se tratar justamente sobre bruxaria. Eu tenho interesse nessas coisas, né? Não no caso bruxaria, mas ler sobre isso e tal. Eu tenho interesse em ler, tem, por exemplo, O Martelo das Feiticeiras. Enfim, aqui tem Contato, do Carl Sagan, que é um romance muito bacana. Afinal de contas, o Carl Sagan foi um grande cientista e ele também publicou, né, esses romances para tentar aproximar as pessoas do conhecimento que ele produzia. Aqui tem uma síntese do livro Declínio e Queda do Império Romano. Na verdade, o livro original são 6 volumes, se eu não me engano. São vários e vários volumes, mas aqui tem uma síntese, né, uma publicação síntese dele, que eu tenho muito interesse em ler, porque eu gosto da história clássica. E aqui tem uma história dos povos árabes, que eu também tenho interesse de ler, porque estudar um pouquinho sobre a historiografia dos povos árabes nos ajuda a compreender as questões que estão no Oriente Médio, né, que nós leigamente julgamos. Então isso me interessa bastante. Só vou colocar de volta os livros aqui e mostrar os outros para vocês. Bem, eu tenho aqui 2 livros do Kazuo Ishiguro, o Não Me Abandone Jamais e O Gigante Enterrado. O Kazuo Ishiguro é vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, quando o prêmio ainda estava funcionando, né, porque agora ele está mergulhado em escândalos. Eu tenho 2 livrinhos aqui do Miyakoto, o A Confissão da Leoa e o Terra Sonâmbula. Eu tenho 3 livros aqui da Svetlana Alexievich, O Fim do Homem Soviético, que é um livro que vai falar sobre o fim da União Soviética com o Gorbachev. Aqui tem Vozes de Chernobyl, que são relatos orais sobre o acidente nuclear, né? Acidente não, acho que foi um desastre. Não sei, eu não conheço com afinco a história de Chernobyl. E aqui tem A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né? Que é uma obra que fala sobre as mulheres russas, né, na Segunda Guerra Mundial. Aqui eu tenho um livro da Wisława Szymborska, Um Amor Feliz, e outro livro dela, que é o mais famoso, o Poemas. A Wisława é uma poeta incrível, assim, eu me apaixonei por ela. Eu tenho aqui 3 livros do Ferreira Goulart, A Luta Corporal, que é um livro muito interessante, Na Vertigem do Dia, e o épico, na verdade o mais famoso livro do Ferreira Goulart, Poema Sujo. Eu já li os 3 livros e Ferreira Goulart é um dos meus poetas favoritos, assim. Aqui tem o Da Poesia, da Hilda Hilst, ou Hilda Hilst. Ninguém sabe como se pronuncia o sobrenome dela até hoje, então a gente tenta fazer da melhor maneira possível. E aqui tem o Esperando Godot, do Samuel Beckett, que é um livro incrível, assim, é um marco na literatura mundial por demonstrar uma prosa até então antes nunca feita, né? Fora toda a irreverência do Samuel Beckett. Bem, e os livros que estavam lá atrás são estes: As Fantasias Letivas, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, A Imensidão Íntima dos Carneiros, do Marcelo Maluf, o incrível O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, 10 Contos Escolhidos, do Eça de Queiroz, o incrível Poética, do Aristóteles, nessa edição da Editora 34, que é, assim, magnífica, uma edição muito cuidadosa,
uma edição bilíngue, então tem o texto em grego e em português. Foe, do Coetzee, que é um livro bem interessante que eu já comecei a ler. Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, uma obra clássica da literatura inglesa. E Hamlet, do William Shakespeare, que é um livro incrível, eu li o ano passado e assim tem todos os méritos por ter toda a fama que tem. E Antidicção, do Jorge Miranda, que é um livro de poesia muitíssimo irreverente, que eu gostei bastante. Esse é o quarto nicho, eu tenho livros lá atrás e aqui na frente, vou mostrar todos eles para vocês. Aqui tem um coraçãozinho da Dark Side. E aqui tem, obviamente, mais Don Quixote, porque nunca é demais. O primeiro livro que tem aqui é A Jornada do Escritor. É um livro de teoria literária, né, sobre a escrita. É baseado no livro A Jornada do Herói, do Campbell. Aqui tem Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, que é um livro lindíssimo, uma edição lindíssima da Aleph, e um livro incrível, faz muitas reflexões. Aqui tem A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que é um livro que eu tenho muito interesse em ler desde que a Lua virou fã estratosférica desse livro. Eu tenho aqui dois livros do Albert Camus, ou Camus, não sei como é que fala francês. A Queda e a Peste são dois livros marcos na produção do autor, que eu quero ler quando eu conhecer um pouquinho mais sobre a obra dele, sobre psicanálise também. Aqui tem Formas do Nada, do Paulo Henriques Brito, que é um livro bacana de poesia. Aqui tem Claro Enigma, do Drummond, que é um livro fantástico também de poesia. Aqui tem A Cultura Mundo, do Gilles Lipovetsky e do Jean Serroy. É um livro que fala sobre a desorientação do mundo contemporâneo, né? Isso me interessa bastante, assim, procurar algumas respostas para aquilo que realmente não há resposta. Aqui tem Memórias Sentimentais de João Miramar, do Oswald de Andrade. Essa edição é muito bonitinha, a Companhia das Letras tem relançado a obra do Oswald de Andrade, então ela está bem bonita. Aqui tem Diário da Queda, do Michel Laub. Eu já li esse livro e fantástico, é um livro muito bom. Tenho interesse em ler o outro livro dele, que foi lançado faz um tempinho já. Aqui tem 1984, do George Orwell. É um outro livro marco do século XX, que compõe, junto com Laranja Mecânica e Admirável Mundo Novo, a tríade distópica, né? Que foi um gênero, digamos que, desenvolvido melhor no século passado. Aqui tem 40 Dias, da Maria Valéria Rezende, é um livro muito bacana. Aqui tem Os Mil Outonos, de Jacob de Zoet, que foi um livro que eu li nessas férias. O livro é fantástico, apesar de alguns erros de revisão, o livro é maravilhoso. Eu vou trazer resenha para o canal em breve. E aqui tem Brasil, uma biografia da Lilia Schwartz e da Eloisa Starling, que é um livro muito importante, no sentido de que é um livro necessário, as pessoas deveriam lê-lo antes de falar besteira na internet. E aqui tem Morte e Vida Severina, edição especial de 60 anos, do João Cabral de Melo Neto, que é incrível, é um livro bem irreverente. E aqui tem A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, que é um clássico da ficção científica, da literatura fantástica. Aqui tem o incrível A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Eu quero um dia poder escalar essa montanha, talvez fique para os próximos anos, assim, mas o Thomas Mann é um autor muito importante, assim, da literatura. Aqui tem o Com o Mar por Meio, uma amizade em cartas, que é a seleção de algumas correspondências trocadas entre o José Saramago e o Jorge Amado. E aqui tem o volume 1 das letras do Bob Dylan, que foi vencedor do Prêmio Nobel e causou um rebuliço no mundo literário quando venceu o Prêmio Nobel. E eu não entendi até hoje o porquê desse rebuliço. E aqui tem Mensur, Rafael Coutinho, que é um
uma HQ muito bacana. Agora eu vou mostrar para vocês os livros que estão lá atrás. Bem, os livros que eu tenho ali atrás são livros da graduação que eu adquiri no ano passado. O Preconceito Linguístico, do Marcos Banho, que é um livro marco na bibliografia brasileira sobre linguística. É um livro muito importante, apesar das frases de efeito do Marcos, é um livro extremamente necessário. Eu tenho A Tradução e a Letra, ou O Albergue do Longínquo, do Antoine Berman, que foi um livro que a gente estudou um pouquinho na disciplina de Introdução aos Estudos da Tradução, porque ele discorre sobre o ofício do tradutor, que é um ofício que dentro da área provoca muitas discussões. Eu também tenho Introdução à Linguística, Objetos Teóricos, um livro que a minha professora de Introdução aos Estudos da Linguagem passou várias leituras muitíssimo interessantes, e é o livro que eu reclamei da capa no vídeo que eu falei sobre ele. Eu tenho também aqui o Introdução à Linguística 2, Princípios de Análise, que eu li no segundo semestre para uma disciplina da faculdade sobre fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, é bem bacana. Eu tenho aqui Linguística, que é isso, do José Luiz Fiorin, e alguns outros professores na área da linguística, que é bem bacana também, tem algumas curiosidades bem interessantes. Tem aqui o Incrível Manual de Linguística, que também é um livro teórico, que é bem bacana. E eu tenho o clássico Curso de Linguística Geral do Ferdinand de Saussure, que foi publicado pela editora Cultrix, que é o livro marco dos estudos de linguística, né? O Ferdinand de Saussure é considerado o pai da linguística por falar sobre ela. E eu tenho também um livro do Vygotsky, que é Pensamento e Linguagem, que eu não comprei, eu achei ele perdido lá em casa, na biblioteca da minha mãe. E aí eu falei, opa, isso vai ser interessante, porque o Vygotsky tem uma teoria sobre pensamento e linguagem que é bem interessante, assim, ela é distinta das outras, mas é bastante interessante. Bem, e temos aqui por último, porém não menos importante, o último nicho. Aqui na frente eu tenho esses dois bonequinhos do Star Wars, e aqui eu tenho alguns outros livrinhos para vocês, vou mostrar eles agora. Aqui tem Ferreira Goulart, Conversa com Ariel Jimenez, que é um livro, uma entrevista com o Ferreira Goulart, publicado pela Cosac Naif. Tem aqui Música e Letra, do Rui Castro, e que é bem bacana. O Rui Castro é um dos nomes muito importantes da cultura no Brasil. Aqui tem Sobre a Escrita, do Marcel Proust. Eu tenho Noites Brancas, do Dostoiévski. Tem aqui Antígona, do Sófocles, é uma peça clássica. E tem Zadig ou O Destino, do Voltaire. Junto destes tem também O Existencialismo é um Humanismo, do Sartre. Valsa número 6, do Nelson Rodrigues, que é incrível. O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, publicado pela Ateliê Editorial. Essas edições da Ateliê são ótimas. E tem aqui também Nós, do Salim Miguel, que foi um livro que caiu no vestibular da UFSC. Desse lado aqui eu tenho o livro da literatura, que eu ganhei de presente de amigo secreto, e eu tenho muito interesse em utilizar ele para as minhas pesquisas na faculdade. Aqui tem um livro da coleção Ensaios da Cosac Naif, que é A Dinâmica da Cultura, que me chamou muita atenção quando eu fui comprar. Aqui tem Trincheira, Palco e Letras, do Antônio Prado, que é basicamente uma linha do tempo sobre a literatura brasileira. Aqui tem Passos de Drummond, do Alcides Vilaça, que também é um livro de ensaios, publicado na mesma coleção. Eu tenho aqui Antropofagia, Palimpsesto Selvagem, da Beatriz Azevedo, que fala sobre o movimento modernista, sobre o movimento da antropofagia. Tem Confissões de um Jovem Romancista, do Humberto Eco, que é um livro muito bacaninha. Tem aqui também A Revolta da Vacina, do Nicolau Sevchenko, que fala sobre esse período na história do Brasil, sobre essa revolução promovida pelo prefeito, né, lá do Rio de Janeiro, e também pelo Oswaldo Cruz.
Aqui tem dois dos 5 livros do Gregório de Matos, que tem toda a publicação literária dele aqui. Gregório de Matos foi um poeta satírico, né, podemos dizer assim, né, do início do Brasil colônia. Aqui tem Confissões do Crematório, que é um livro publicado pela Dark Side. Tem também aqui Menina Má. As edições da Dark Side são todas assim, lindíssimas. E tem aqui esse outro livro da Dark Side, que é o Fábrica de Vespas, que é bem bacana. Eu tenho aqui 2 livros assim mais teóricos, né, de não ficção, Raízes do Conservadorismo Brasileiro, que foi publicado pela editora Civilização Brasileira. E tem aqui também o Experiência Nacional, Identidades e Conceitos de Nação na África, Ásia, Europa e nas Américas. É um livro que me chama muita atenção pelas diferenças dessas identidades nos diversos continentes. Aqui tem o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, do Henry Miller, que é uma obra também clássica da literatura mundial. E eu tenho 2 livros em inglês aqui, que é Holding Up the Universe, de Jennifer Niven, e The Jungle Book and Other Classics, do Kipling, que aqui que está a história do Mowgli, o Menino Lobo. Bem, e esses são os livros que eu tenho aqui na minha estante em Florianópolis, porque para quem já viu alguns vídeos antigos do canal, sabe que eu morava na minha cidade natal, em Xanxerê, e lá eu também tenho vários livros que ficaram. Quando eu me mudei para Florianópolis eu não pude trazê-los todos, porque senão eu teria que ter uma casa enorme e ter contratado um caminhão de mudança. Não daria certo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse passeio pela minha estante, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar um comentário sobre algo que tenha chamado sua atenção. Além disso, se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações, que é aquele sininho que fica ali do ladinho do botão inscrever-se, e assim você não perde nenhum vídeo novo, não apenas histórias. Era isso, um beijo grande e até a próxima.